Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste vídeo de hoje nós estaremos comentando sobre o quinto artigo da Confissão de Fé de Westminster. É muito interessante este quinto artigo da Confissão de Fé de Westminster pelo fato dele mostrar para nós o que mais evidencia que as Escrituras ou a Bíblia, como você preferir, é a palavra de Deus. Neste quinto artigo, ele vai destacar justamente esta verdade. Ele vai mostrar para nós a importância da igreja com relação a nos motivar a enxergar e contemplar nas Escrituras o seu muito alto nível, bem como também mostrar como que em nós é testificado que a Escritura, ou que a Bíblia, é a palavra de Deus. Para o tanto, eu quero ler com você este quinto artigo da Confissão de Fé de Westminster. O quinto artigo diz da seguinte forma: pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, quer dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica ao nosso coração. Esse trecho do artigo nos demonstra que, por meio do testemunho da igreja, nós podemos ser levados a um muito elevado grau de reverência no que concerne a palavra de Deus. E também, por meio deste elevado grau, nós somos também levados, por assim dizer, a ver a supremacia das Escrituras, a beleza e a eficácia da sua doutrina. Nós também podemos observar a plena revelação de Deus como o único meio de salvação do homem. Tudo isso nós podemos observar pelo testemunho da igreja. Nós somos movidos a isso. Contudo, o artigo vai concluir-se demonstrando o que é que testifica desta verdade em nós, tanto da Igreja de Deus quanto da verdade das Escrituras. Note bem que o finalzinho do artigo ele vai usar justamente esta expressão. Olha só, ele vai dizer: contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. É verdade e legítimo que, por meio do testemunho da igreja, nós somos levados a confiar também nas Escrituras, na beleza da sua doutrina, como já foi citado. Somos levados a ver quão maravilhoso ou quão maravilhosa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na sua composição, na sua estilística, na maneira salvadora de Deus, como ele se revela para poder salvar o homem. Tudo isso é possível notar através do testemunho da igreja. Contudo, ele vai dizer, a persuasão ou a plena certeza desta persuasão
é justamente efetuada em nós por meio da ação do Espírito Santo. Isto é fantástico. Por quê? Porque por mais que se gaste tempo ou tente demonstrar por meio de boas palavras, palavras bem colocadas, estruturas de frases bem elaboradas, que a Bíblia é a palavra de Deus, por mais que nós tentemos fazer isso usando a lógica, por mais que nós tentemos fazer isso usando a história, por mais que nós tentemos fazer isso demonstrando a sua unidade, uma vez que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores ou 40 pessoas diferentes, que nasceram em épocas diferentes, em contextos diferentes, com culturas razoavelmente diferentes também, mas no entanto a sua unidade teológica no que concerne em especial a revelação do Redentor, a condição do homem e o plano futuro de Deus para este homem, por mais que se tente compreender de forma lógica toda essa questão, abordar isso da melhor maneira possível, de maneira a qual a persuasão nesse aspecto parta do homem e do seu preparo, não é suficiente para poder convencer qualquer pessoa que seja. Por quê? Justamente porque esta é a função do Espírito Santo de Deus. É justamente a função do Espírito de Deus testificar dentro do homem de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não como os liberais tentaram ensinar nos séculos passados, dizendo que a Bíblia, ela na realidade contém erros, que na realidade ela não é suficiente. Não, muito pelo contrário, quem testifica dentro dos nossos corações de que a Bíblia é a palavra de Deus é o próprio Espírito de Deus. E ele usa a sua palavra para poder transformar o homem e fazer também com que este enxergue as maravilhas que há contida neste precioso tesouro que é a Bíblia Sagrada. Ele diz justamente isso para nós. Infalível verdade e divina autoridade, ela provém da operação interior do Espírito, que a palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Ou seja, o Espírito Santo trabalha internamente em nós, de maneira que nos leva a crer na palavra e faz também com que a própria palavra nos leve a crer que ela é a palavra de Deus. É maravilhoso isso, uma vez que não depende do homem. Não vou desfazer, ou não podemos desfazer de nenhum tipo de preparo. Isso é muito importante. É muito importante se você tem condições de melhorar sua retórica, se você tem condições de melhorar o seu poder de argumentação. Isso é muito importante. No entanto, a responsabilidade não recai sobre você. Você tem o seu papel, você tem a sua função. No entanto, a responsabilidade é do Espírito de Deus. É Ele que convence ou não as pessoas de que a Bíblia é a palavra de Deus. É Ele que usa esta ferramenta para a transformação da vida das pessoas. Somente Ele pode fazer isso. A carta, ou melhor dizendo, o Evangelho de João, demonstra para nós, no capítulo 16, que o Espírito Santo nos faz lembrar e testifica dentro de nós. Dê uma olhada no que o texto diz para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha só o que o texto diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Note que o texto é muito claro.
tão claro como ou quanto água cristalina. Note que ele diz que quando o Espírito vier, isto porque neste momento o Espírito não tinha sido derramado ainda. Isso vai ocorrer em Atos capítulo de número 2. Aqui o Espírito não tinha sido derramado. Por conta disso, e Jesus usa a expressão de que quando vier, porém, o Espírito. Quando ele vier, o que vai acontecer? Ele vos guiará a toda verdade. Desta forma, então, quem convence o homem de que as Escrituras é a palavra de Deus é o próprio Espírito. Por quê? Porque esta é a verdade. E uma vez que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, esse aspecto é a verdade que o Espírito testifica em nossos corações. A minha oração não é outra, senão para que Deus trabalhe de uma maneira sobrenatural, senão para que Deus opere de uma maneira milagrosa, ao ponto de levar talvez você que está ouvindo esse vídeo e que tem incertezas quanto às Escrituras, que Ele leve você a crer na palavra de Deus como ela é. Que Ele convença você internamente e por meio da sua palavra de que ela é a palavra de Deus. Você gostou desse vídeo? Eu quero pedir para que você então se inscreva no canal, para que você receba mais notificações e continue tendo a oportunidade de ouvir mais sobre a Confissão de Fé de Westminster e tudo o que norteou a história desse documento. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos do trabalho, compartilhe com pessoas que talvez não ainda foram alcançados pela fé, para que este vídeo seja instrumento nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho e assim através dessas mídias virtuais Deus possa operar grande obra para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.